Boa noite, então, a todos e todas. Todo mundo me ouvindo? Ok? Muito Sim. bem. Meu nome é Samuel, essa é a Escola Coru, onde está acontecendo o evento aqui hoje. Nós somos de Campinas, tá? Bom, me apresentando então novamente. Meu nome é Samuel Ferreira, eu tenho 33 anos, sou contador, psicanalista, atuo aqui na Coru como captador de alunos e também na área de diversidade e inclusão, tá? Então, o que é a Coru? Esse espaço aqui que vocês estão hoje é uma escola voltada para a área de tecnologia. Nós acostumamos, hoje nós temos curso de tecnologia, próximo ano teremos outros cursos, mas costumamos dizer que somos uma aceleradora de pessoas. Nós capacitamos pessoas para o mercado de trabalho. Então, para quem está procurando o primeiro emprego, para quem quer fazer um upskilling ou para quem gostaria realmente de fazer uma troca aí de carreira, aqui é o lugar, tá bom? Então, nossa escola quebra barreiras e conecta pessoas a oportunidades. Eu vou explicar um pouquinho como que funcionam os nossos cursos. Tá? Nosso curso é um curso livre, tem duração de 6 meses. Tá? Os primeiros 2 meses nós chamamos de ciclo de aceleração, que são habilidades, né, que o mercado de trabalho pede, exige até, mas acaba não ensinando, você tem que aprender no dia a dia. E então a gente pegou e montou esse ciclo justamente para que todos saiam daqui amparados nesse sentido. Então, o que a gente montou no primeiro ciclo, que são os primeiros 2 meses? Gestão de tempo, analytics, gestão de projetos, finanças, empreendedorismo, diversidade e inclusão, soft skill em geral, tá bom? Então, dentro desses primeiros 2 meses, também com projeto, porque o nosso método é Work-Based Learning, então é tudo baseado no trabalho, projetos reais, tá bom? Depois desses 2 meses, que finaliza o ciclo de aceleração, passa para a escolha da carreira, justamente que são os principais cursos que nós selecionamos, que são os cursos de maior demanda no mercado, os cursos que mais estão contratando atualmente. Engenharia de dados, obrigado, Nath. Marketing digital e produtos digitais, tá bom? E aí você escolhe um desses cursos para fazer o ciclo de especialização, certo? E aí dentro do ciclo de especialização vai para hard skill, ok? Dentro dessas carreiras que nós temos atualmente. E finalizando o processo, a gente, o melhor dos mundos, a gente faz esse link com o mercado de trabalho e a pessoa sai daqui empregada, ou se ela realmente quiser, se ela já estiver trabalhando na área e quiser buscar um upskilling, por exemplo, nós temos aí uma parceria com outras empresas parceiras e atendemos hoje em loco 55 funcionários da Ambev, né? Além das 2 turmas que já estão rodando aqui. Uma já finalizou o ciclo de aceleração e uma está começando o ciclo de aceleração. Então, para quem se interessar, ainda dá tempo de entrar na turma de outubro. Tá? A bolsa de estudo, como que funciona? É muito simples. Quando você faz o cadastro, a gente consegue liberar de 25%, 50% até 75% de desconto. Então, é bem simplificado, tá? Como eu disse, a gente trabalha com projetos reais. A flexibilidade, porque somos um sistema híbrido de ensino, então o aluno vem uma vez na semana presencial aqui no Hub em Campinas, os outros dias são aulas online, tá bom? E empregabilidade, que é o que realmente nós queremos aí para as pessoas, e quando eu digo as pessoas, eu digo todas. Nós temos uma veia muito forte em diversidade e inclusão, porque se a gente for olhar para o mercado de trabalho hoje em dia, e não tem como a gente não esbarrar em diversidade e inclusão, olhando para o cenário de hoje de 13 milhões de desempregados. A gente vai esbarrar em 56% de pessoas negras que moram, que nasceram e moram no Brasil, 52% são mulheres, e o restante pessoas LGBTQIAP+, pessoas com PCDs, e são essas pessoas que precisam de oportunidade, e é aqui na Coru que elas vão ter, tá bom? Agradeço esse tempo. Boa. Bom, começar falando um pouco de mim aí, primeiro agradecer o espaço, tanto do FinPay Fiteira, tanto da Escola Coru aí, sempre um prazer estar falando da BD. Mas vou começar falando um pouco de mim, só para vocês me conhecerem um pouco melhor. Sou o Matheus, eu sou líder de projetos e parcerias na base dos dados. Ao mesmo tempo, eu também sou gerente de produto na Clipboard Health, que é uma startup, é uma health tech americana que virou unicórnio, vai fazer aí uns 6 meses.
Eu sou formado em Economia pela Unicamp, eu sou de 2015 da Unicamp e atualmente morador do 13º bairro mais legal do mundo, quer dizer, que é a famosa Vila Madalena. E nas horas vagas também pratico esgrima. Então, um pouquinho aí sobre meus hobbies, um pouco quem eu sou. Mas agora acho que falar um pouco do que importa, falar um pouco sobre a ABD. Então, na apresentação eu vou passar por diversos aspectos, um pouco da nossa história, um pouco do que a gente faz, como a gente faz, do nosso impacto e alguns cases de sucesso também que acho que é legal compartilhar, sobretudo alguns mais recentes aí. Então, um pouco primeiro falar assim, que a ABD nasceu olhando muito para um problema claro que era fazer uma análise de dados. Além da expertise em si, que envolve a capacidade analítica e o ferramental técnico, existem várias barreiras envolvendo, sobretudo na parte de engenharia de dados. Então, quando a gente está falando disso, a gente está falando de você encontrar essa base de dados que você precisa, de você baixar ela, de você fazer o upload dela em alguma ferramenta, ou você carregar ela no seu R, enfim, ou SPSS, enfim, qualquer ferramenta que você use. E aí, a base de dados, ela nasceu de se defrontar com esse problema e falar, cara, isso é muito difícil. E se uma pessoa fizer isso uma vez, dá para fazer para todo mundo de maneira escalada, né? Então, a BD surgiu ali em 2019 com a ideia de falar assim, cara, a gente precisa trazer todas as bases de dados, é daí que vem o nome Base dos Dados, para um lugar só, em que seja um repositório único que você consiga encontrar. Então, a BD nasceu inicialmente como um grande catálogo, né? Então, seria quase como um classificado ali, ou uma grande lista de bases que você, precisa de uma base sobre diversidade, uma base sobre violência, uma base sobre saúde, educação, enfim, você conseguiria encontrar lá. Só que aí a gente entendeu-se que não era suficiente. Então você só encontrar a base, você ainda assim, beleza, você superou a primeira barreira que era achar o dado que você precisava, mas você tinha diversos outros problemas que vinha de você baixar esse dado, limpar o dado, organizar, enfim. E aí surgiu a ideia de construir um data lake, né, que, caso alguém não tenha clareza, basicamente é você criar um grande repositório, então um lugar único que você acessa todas essas tabelas, todas essas bases de dados. E aí essa ideia foi evoluindo, em 2021 a gente foi crescendo o time, a gente se formalizou enquanto uma OSC e começou a ter as primeiras contratações, até então era um time inteiramente voluntário, e a gente começou a fechar nossos primeiros contratos com outras entidades do terceiro setor, e a gente começou a entender que prestar serviços era uma nova forma de causar impacto, né? Então em 2022 a gente está continuando evoluindo nossa organização, a gente está começando a implementar um sistema de OKRs, que é um sistema de, enfim, organização interna. A gente começou a ganhar escala dos nossos serviços. Cada vez mais a gente começou a encontrar parceiros, a divulgar novas atividades, enfim, e participar de eventos como esse que a gente está hoje. Então, só para dar um rosto aí para os nossos fundadores, então tem o Ricardo, que é pesquisador da PUC-Rio, o João, que é chefe executivo de dados da Prefeitura do Rio de Janeiro, o Diego, que trabalha com o João também lá na Prefeitura do Rio, a Fer, que é cientista de dados da Secretaria de Transportes do Rio também, e o Fred, que atualmente é engenheiro de software do Google. Hoje a gente é uma equipe na BD de mais ou menos 30 pessoas, falando de pessoas que de fato estão associadas à BD ali, então a gente tem tanto voluntários quanto pessoas colaboradoras, e essas pessoas estão espalhadas pelo Brasil todo. Então eu, no caso, a gente está aqui em Campinas hoje, mas eu sou de São Paulo, o Gil está aqui também, é de Campinas, tem o pessoal aqui do Rio, a gente tem gente em Minas, na Bahia, enfim, Brasília, Manaus, tem gente realmente do Brasil todo. Então, voltando um pouco para a ideia de fazer uma análise, então eu expliquei para vocês um pouco da dificuldade que era fazer uma análise. Então, envolvia ali então encontrar, então você tinha que ir nos portais, nas fontes originais, baixar esses dados, carregar. E aí, a parte de carregar envolve toda uma questão de qual máquina você usa. Você tem um MacBook, você tem um Lenovo, você tem que máquina, você tem memória RAM suficiente. São questões práticas que impactam diretamente na sua capacidade de fazer o seu trabalho, que no caso seria uma análise. Então, supondo que você foi lá, você conseguiu encontrar a sua fonte de dados, você conseguiu rodar o seu computador localmente, você ainda assim vai ter todo um trabalho de expertise de lidar com aquela base de dados. Porque muitas vezes, e aí isso é um caso muito real que a gente já se deparou, né, na nossa base, né, na nossa comunidade, de pesquisadores, por exemplo, um professor de economia, ou uma professora da área da educação, uma professora da área da medicina, enfim, tinha expertise para fazer a análise, então para gerar as perguntas, para instigar o que deveria ser explorado, mas às vezes não tinha, e às vezes tinha, às vezes não tinha a experiência técnica, então saber programar, fazer coisa do tipo, mas não tinha ali
o manejo com a base em si, porque às vezes as bases vêm em diferentes fontes, às vezes são fontes não muito estruturadas. Se você está falando de uma base do IBGE, vai ser muito diferente de uma base do IPEA, de uma base do DataSUS, enfim. Então tinha várias barreiras ali. E aí a BD torna esse processo muito diferente. Então, para encontrar, você não precisa mais jogar no Google ou ficar caçando em papers qual base foi usada e contactando os seus pares, enfim. A BD ela tende a centralizar. Então, hoje a BD tem aproximadamente, acredito que 1000 bases catalogadas no seu site. Se vocês entrarem lá depois, vocês vão ver. E, então, o primeiro passo já foi muito melhorado. O próximo passo seria baixar. A BD completa, ela permite que você baixe as bases de dados, mas ela, inclusive, não recomendaria que vocês baixassem os dados. Uma, porque você vai estar perdendo toda a habilidade de cruzar esses dados, que a gente vai chegar ali na frente, com outras bases que também estão disponíveis, e outra, porque você está explorando um potencial simplesmente local, né? E não de usar as ferramentas que a BD te provê, como BigQuery, que eu vou falar um pouco mais também. Então, você cortou a parte de baixar, você não tem a parte de carregar, porque a base já está hospedada na nuvem, já está no nosso Data Lake. Você não precisa limpar, esse trabalho foi feito pela nossa equipe. Então, a gente faz esse trabalho uma vez, de maneira primorosa, para que ninguém mais precise fazer esse trabalho. Então, se você precisar dos dados sobre PIB dos municípios, uma série histórica, você não precisa mais entender se está faltando uma coluna, tem um dado em branco, ou se outra coluna está faltando, ou se tem um ano que tem uma metodologia diferente. Isso acontece muito com, por exemplo, a base da RAIS ou da CBO, que é de ocupações brasileiras, base de ocupações. Então, tem vários detalhezinhos que os nossos analistas, nossos engenheiros de dados estão preocupados, que você, usuário, não precisa se preocupar. E aí, por último, a ideia é que você faça sua análise da maneira mais facilitada possível e possa cruzar diferentes bases, de maneira diferentes fontes, que estão todas compatibilizadas no repositório da BD, e a parte de processamento fica toda dentro do BigQuery. Então, vou só passar aqui para entender um pouco mais a solução. Então, a gente tem aqui a nossa equipe de dados, colaboradores voluntários da BD, então literalmente qualquer pessoa que tem, né, a habilidade de fazer essa ingestão de dados. Já teve caso, por exemplo, de pessoas que às vezes usaram uma base no seu doutorado, no seu mestrado, e tiveram esse trabalho de limpar essa base, vão lá, submetem com a BD, que o repositório ele é open source, então ele é completamente público. E também tem instituições parceiras que podem querer utilizar o banco. Já aconteceu, acho que a Prefeitura, a Secretaria de Educação, se não me engano, da cidade de São Paulo, utilizou o nosso repositório para fazer isso. E todo mundo submete lá no nosso GitHub, a gente tem um projeto, então pode submeter a PR. A nossa equipe interna vai, né, fazer um code review ali, vai avaliar se está nos conformes. A gente tem todo um padrão de qualidade, basicamente uma grande checklist para saber se os IDs estão normalizados, se tem campos nulos, se você olhou tal coisa, outra coisa. Então é um processo de checagem de dados e metadados importante, que garante que mais para frente esse dado vai ser reproduzível e utilizável para todo mundo. E por último, a gente sugere inclusive que use o BigQuery, porque é a ferramenta que completamente gratuita, tem um limite óbvio que é de 1 tera de dados por mês. Se vocês já mexeram com dados, vocês vão saber que 1 tera de dados é bastante dados, se você quer fazer uma análise para sua pesquisa, e tudo que precisa é fazer uma conta no Gmail, que é completamente gratuito também. Mas se você tem preferência por outra linguagem de programação, a gente tem pacotes personalizados para o R, Stata e Python, que acho que, assim, falando um pouco de cabeça, se você juntar SQL com essas 3 linguagens, provavelmente você vai estar cobrindo 90% dos projetos de dados do mundo, assim. Então, a gente realmente tenta levar muito a sério essa questão de trazer essa acessibilidade aos dados. Então, não é simplesmente fazer a ingestão, mas disponibilizar esses dados da maneira mais democrática e plural possível para todos os usuários, sejam eles quais forem, quais foram as suas habilidades, né? E aí... Matheus, rapidinho. Pode falar. Vocês usam o BigQuery e toda a infraestrutura também é do Google? Tudo no Google Cloud. Então, fica tudo hospedado no nuvem do Google Cloud. Então, como eu estava falando, a gente, para fazer esse conjunto de soluções, né, de ingestão, então a gente tem basicamente 4 grandes soluções. Aqui a gente também considera a BD um hub de soluções, assim. Então, a primeira delas é um mecanismo de busca. Como eu falei, a BD nasceu como um grande catálogo e ela continua sendo. Então, já teve casos da própria fonte de dados, né, algumas instituições governamentais entrarem em contato com a BD para falar, olha, se quiserem listar essa base aqui, nossa, aqui, esse aqui é o conjunto de metadados, enfim. Então, é um grande catálogo. Então, se você precisa fazer uma pesquisa, se você, enfim, tem um trabalho que você precisa achar, onde eu consigo dados sobre Covid no Brasil, enfim, os dados de Covid estão disponíveis na BD e outras, muitas mais. Como eu falei, são quase 1000 bases
aqui no mecanismo de busca. Aí a gente chama carinhosamente de BD+, que é a nossa solução, como eu falei, de Data Lake, que eu estava explicando até agora, que você é acessível via BigQuery. Que BD+, é o nome do repositório no GitHub, né? Então, é ali que todo mundo consegue acessar de maneira gratuita o nosso repositório. E a gente também entendeu, e aí eu falei um pouco da história no meados do ano passado, que foi inclusive um dos motivos que eu entrei na BD, que existia um potencial para além dos usuários, né, pesquisadores, jornalistas, enfim, usuários finais que vão usar aquele dado, que são, sobretudo, entidades do terceiro setor, ou governamentais, ou empresas privadas, que têm uma demanda por dados públicos e que não tem uma equipe especializada, ou às vezes não quer construir uma mega equipe de tecnologia, mas tem aquelas demandas de dados públicos ou de dados, né, que, enfim, poderiam ser compartilhados e teriam valor para a sociedade. E aí a gente, que eu vou tratar um pouco mais alguns cases que a gente já tratou, que é quando a gente entra enquanto BD, é basicamente uma consultoria de dados. Então a gente vira o seu time de dados, seja para uma demanda específica, seja para fazer um trabalho mais perene, né? Então, uma demanda específica, por exemplo, preciso construir um dashboard, um painel XYZ. Então a gente vai lá, tem outras ferramentas específicas, então a gente faz toda a ingestão para o nosso Data Lake. Então aquele dado que você vai usar para a sua entidade, ele também fica disponível para outros. A gente também tem soluções com repositórios privados, com controle de acesso, enfim, caso seja necessário para alguns casos. Mas acho que fica mais interessante quando são casos que usam dados públicos que ainda não estão catalogados ou que não estão totalmente organizados no nosso repositório. Então é uma forma da gente causar impacto ainda mais, é uma relação muito de ganha-ganha com esses clientes, né? E por último, que é muito mais recente, a gente fez um experimento com o Vetor Brasil, não sei se todo mundo conhece, mas é uma espécie de trainees do setor público, e que a gente está chamando de BD Educação, que é um programa de formação de análise e engenharia de dados. Então a gente entende que esse é basicamente quase que o nosso último passo para completar todo aquele ciclo. Então a gente já vem há um tempo catalogando os dados, a gente já faz há um tempo a parte de engenharia e gestão dos dados. O que falta agora é empoderar essas pessoas para que elas de fato consigam realizar essas análises de dados, que elas consigam utilizar esses dados da melhor maneira e da maneira correta muitas vezes, porque existem possibilidades de você fazer análises erradas, de você estar às vezes comparando dados que não fazem sentido ou que vão te levar a conclusões errôneas sobre um certo problema. Então, isso ainda está em fase experimental. A gente tem um curso gratuito disponível, um mini curso, né, disponível na Suki Analytics, que é um parceiro nosso, mas a gente está ali trabalhando de novo com o Vetor Brasil para fazer parte do programa deles de maneira mais estendida. Enfim, a gente também está sempre em busca de novos parceiros para expandir esse impacto da nossa organização, né? Então, eu acho que eu sempre gosto muito de Cidade, que ele faz uma leve pausa em tudo que eu estava falando, de tipo, a gente coloca dados e tal, mas acho que tudo isso vem muito do porquê. Então eu falei do começo que a gente tinha um problema de, é difícil fazer uma análise, mas a gente dá esse passo atrás e entende por que deve-se fazer uma análise, por que fazem análises, né? E tudo isso me vem muito numa questão de transparência e de importância de produção de conhecimento com qualidade e de fazer ciência, né? Então, por que é importante universalizar os acessos a dados? Basicamente, acho que o momento é muito delicado de momento de eleição e de democracia. Quando a gente fala de universalizar os dados, a gente está falando de transparência, de fortalecer a democracia, de fazer ciência baseada em dados, de produzir conteúdo jornalístico que tem embasamento em dados, de construir políticas públicas que causam impacto real, mensurável e que podem ser replicáveis em outros lugares. E tudo isso está conectado com um guarda-chuva muito maior, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. A gente gosta de elencar 3 aqui, que são os mais próximos, mas eu sempre gosto de brincar que a gente está incluindo em todos, né? Porque se você fizer uma análise sobre a fome no Brasil usando dados da BD, você vai estar falando sobre os objetivos de acabar com a fome, ou de diferenças de gênero, você vai estar falando, você pode usar dados da BD para fazer esse tipo de análise sobre diversidade, enfim. E a gente elenca aqui educação, então que a gente quer quebrar essas barreiras de acesso a dados. A gente promove a transparência, que isso pode fortalecer o combate à corrupção e à desinformação. E por último também a gente dissemina o conhecimento, né? Acessando, dando ferramentas para a sociedade civil se empoderar e produzir uma sociedade melhor no fim das contas, né? Então
acho que é importante esse impacto. E falando em impacto, eu queria trazer alguns números para vocês aqui. O primeiro deles é sobre os nossos usuários da plataforma. A gente hoje está com 200 mil usuários na plataforma. Então, se eu não me engano, esses são acessos year to date, se eu não me engano. Então, 150 mil acessos só em 2022. Então, são 150 mil usuários únicos que entraram no nosso site, seja para fazer uma pesquisa, seja para conhecer o nosso serviço, seja para entrar em contato com a gente. E a consulta de dados, a gente bateu, acho que faz 2 semanas, se eu não me engano, 1 milhão de acessos em 2022. Se a gente considerar desde 2021, que foi quando a gente disponibilizou o Data Lake oficialmente, a gente está quase em 2 milhões. A gente tem uma meta arrojada de bater os 2 milhões até o final do ano. Acho que é possível, pelo ritmo de crescimento, a gente está muito próximo disso. E é muito louco pensar que esse Data Lake nasceu com zero, assim, né? Nasceu com uma tabela que era a RAIS, em 2020 para 2021, e hoje está com quase 2 milhões de acessos ao todo. Então, eu falo nesse próximo slide que é mensurar o impacto que isso causa e o número de esforço e de trabalho que a gente garantiu que teve qualidade e que foi poupado de pesquisadores, jornalistas, enfim, é gigantesco, né? E um pouco o resultado desse trabalho e desse impacto que a gente vem causando na sociedade. A gente ganhou 2 prêmios ano passado. O primeiro é o Google Cloud Customer Award, que é basicamente um prêmio global do Google Cloud, que premia instituições que usam a tecnologia deles, que é o nosso caso, como o Gasca perguntou aqui. E a gente ganhou na categoria Impacto Social. Foi a primeira, não foi a primeira, foi a única instituição da América Latina a ganhar essa categoria no ano passado. Então, é um grande orgulho para a gente, assim, de estar elevado a esse patamar de impacto global e ser reconhecido por isso. E o segundo prêmio foi um prêmio do Tesouro Nacional, que basicamente a gente fez um projeto específico de trazer as bases do SICONF, que chama, então são bases das contas públicas nacionais. Então é trazer transparência sobre folha de pagamento do setor público, tanto civis quanto militares, e fazer tudo isso de maneira totalmente transparente e ser reconhecido por isso também foi um prazer ali. Inclusive nesse prêmio, eu estava na reunião, na premiação, né, que foi online, e o Paulo Guedes, se não me engano, estava lá e a gente teve o prazer de apresentar para todo mundo lá. Então é muito legal que a gente conquistou o primeiro lugar na categoria Soluções aí do Tesouro Nacional. E todo esse impacto, a gente falou, cara, a gente tem que ter um jeito de estimar isso, né? Tipo, tem que ter um jeito de falar, beleza, teve 1 milhão de queries, mas por que não é 1 bilhão? Ou por que 1 milhão é muito, ou se é pouco, enfim. Aí a gente se juntou, a gente fez uma estimativa ali de quantas horas são poupadas por query, enfim, a gente estimou com um valor de 1 milhão, e a gente estimou ali horas poupadas, quantas queries são para valer, quantas queries são teste, enfim, e a gente pegou também salários médios de um cientista e analista de dados no Brasil e estimou que para cada um, e a gente juntou com a nossa contabilidade, que por sinal é completamente pública também, se vocês entrarem no nosso site, vocês vão ver lá todos os nossos gastos e receitas. E a gente estimou que para cada R$1 que a gente gasta com a BD, R$74 são retorno de valor para a sociedade. Então, é uma escala que a gente conseguiu com essa solução e um impacto, eu diria que até transfronteiriço. Hoje, a maioria das nossas bases são nacionais, mas a gente está começando a tratar de bases internacionais também. Então, é realmente um poder de escala gigantesco. E eu gosto sempre de lembrar aqui que a BD, como basicamente é o princípio de qualquer software as a service, que é quanto mais, e tem um efeito de rede importante entre as bases, que é quanto mais bases a gente coloca para dentro da BD, mais poderosa as antigas ficam também. Então, se eu tenho 10 bases, eu tenho uma perspectiva de análise, de cruzamento de dados X. Se eu estou falando de 20 bases, não estou falando de 2x, eu posso estar falando de x ao quadrado, né? Então, é realmente potencializar a capacidade de análise e de produzir conhecimento, produzir ciência virtualmente infinita aí, né? Então, é a importância da gente ter construído uma solução escalável que causa impacto de maneira escalável também. Então, só para um pouco de um clipping nosso aí, tem alguns jornais importantes, como o Estadão, Piauí, Nexo, que já citaram a BD como fonte de dados de matérias e reportagens. E é sempre um prazer, sempre que a gente junta aqueles, é o cara que faz o clipping nosso ali, sempre um prazer, assim, pode ser do jornal do bairro X ou Estadão, a gente sempre fica muito feliz de ver que tem alguém usando e que está proliferando esse conhecimento e proliferando essas bases de dados por aí.
E falando nos exemplos aqui, a gente tem o Jota, vou falar um pouco mais especificamente dele. O Jota, para quem não conhece, é um portal de... é um veículo de comunicação que basicamente é muito focado em colunas, em reportagens, enfim. E eles, enfim, uma parceria com a gente, falou, cara, a gente precisa fazer o portal definitivo sobre dados das eleições, né? E a gente falou, tá, mas qual que é o dado mais importante na eleição? E você poderia colocar, são os dados de pesquisa de intenção de voto, coisa do tipo. A gente entendeu ali que seria importante para a transparência, né, que era o grande objetivo do projeto, que a gente trouxesse os dados sobre financiamento de campanha. E não só falar, o Lula teve não sei quantos milhões, o Bolsonaro teve não sei quantos milhões, mas trazer tudo. Então você consegue ter dados de todos os estados, de todos os candidatos, daqueles que ganharam, daqueles que não ganharam, e entender tanto as receitas quanto as despesas. Então você consegue comparar por candidato, por partido, você consegue comparar por gênero. Então tem algumas análises que eles chegaram a fazer, por exemplo, de que mulheres foram subfinanciadas, candidatos mulheres foram subfinanciados em relação a candidatos homens. Então tem várias análises possíveis e isso virou um produto que depois a gente pode compartilhar a apresentação com todo mundo, mas basicamente chama Siga o Dinheiro, é um portal que a gente criou, né, nessa combinação J e BD, que tem lá, você consegue filtrar e fazer agregações e combinações da maneira como vocês preferirem. E todos os dados, os microdados que vocês quiserem fazer em outras análises, que o Metabase, que é a ferramenta que a gente usa para fazer o painel, pode não permitir ali, tem uma certa falta de flexibilidade ali. Vocês podem usar o BigQuery, como eu falei, e trazer essa solução, fazer a análise que vocês tiverem mais interesse. E o nosso segundo case de sucesso aqui que eu trago e eu tenho... Pode falar. No Jota, vocês conseguem dizer se o dinheiro veio por iniciativa pública ou veio de doação? Tem o a origem, não é só o valor, né? Tem as várias origens, tem fundo eleitoral, tem doação de empresa privada, doação de outras fontes, enfim, tem... Os dados esses dados são públicos, tá? São dados do TSE, a gente simplesmente traz eles, traz a série histórica toda. Então, antes de sair os dados, se não me engano, os dados saíram em agosto, se não me engano, de 2022, que era o prazo do TSE de liberar os dados. Mas a gente tem dados de 2018, de 2020, enfim, tem os dados para a série histórica também, estão todos disponíveis na BD para fazer qualquer tipo de análise. Aí eu vou já aumentar mais uma. Por exemplo, o TSE eles devem ter uma API, alguma coisa que fornece esses dados. Uhum. Mas vocês têm outra iniciativa, por exemplo, vocês usam crawlers para trazer, para ficar buscando? Cara, a gente faz de tudo um pouco, vou falar a verdade para você. Tem, por exemplo, alguns projetos que a gente traz que precisa fazer um scraping de um site, que, por exemplo, se é uma plataforma mais chatinha, ou se a plataforma, no caso da CVN, por exemplo, a gente trouxe alguns dados para um outro projeto que a gente fez com a Traders Club. Basicamente, a gente tinha uns dados do Secan e aí a gente fez, eu esqueci o nome agora, mas a gente fez um pipeline mesmo de dados, porque os dados eram atualizados mensais, alguns semanais, então a gente fez um pipeline um pouco mais robusto para trazer esses dados, enfim. Quando são bases anuais, muitas vezes a gente não faz uma automação, a gente faz um pipeline que ele é, enfim, trigável ali, né? Ele consegue ser acionado, mas a gente não faz uma automação porque pela recorrência de dados às vezes não faz sentido, ou muitas são tipos de bases que precisam de atenção para serem atualizadas. Então, pode ter mudado a metodologia, pode ter mudado alguma coisa. Então, a gente sempre tem esse cuidado de falar, não vamos só botar para dentro. A gente tem um crivo de qualidade muito grande. Mas se falou sobre API, enfim, varia muito. Assim, tem gente que tem o Secan, tem gente que utiliza API, tem gente que a gente tem que fazer um pipe de baixar um CSV e colocar lá automaticamente. Tem de tudo um pouco. Assim. Tem alguns que são APIs também. Então, como eu estava falando um pouco da Fundação Lehman, para quem não conhece, a Fundação Lehman acredito que hoje é a maior instituição filantrópica para a educação no Brasil. E eles chegaram na gente meio que despretensiosamente, assim, queriam fazer uma análise específica sobre o ensino básico no Brasil. E aí a gente falou, então, eles queriam fazer sobre dados do SAEB, que é a avaliação do ensino básico no Brasil. E aí, basicamente, eles queriam fazer uma análise e falou, putz, esse dado ele não está no nosso repositório ainda. Vocês topam fazer um projeto para a gente colocar para dentro, disponibilizar para todo mundo e a gente faz a análise para vocês? Eles toparam, aí a gente fez um projeto, isso foi no final do ano passado, meados do final do ano passado. A gente fez esse projeto, eles super gostaram, a gente falou, a gente precisa de vocês do nosso lado.
E aí, acho que, se eu não me engano, e a gente foi fazendo coisas pontuais com eles até janeiro desse ano. Então a gente começou, acho que foi agosto, setembro do ano passado. Até janeiro desse ano foram fazendo coisas pontuais. Precisa de um gráfico assim, precisa fazer um gráfico assado. Aí chegou uma hora que a gente falou, gente, a gente precisa fazer uma coisa de longo prazo aqui. A gente tem uma escala muito maior de dados que vocês querem, que a gente também quer trazer para dentro. E aí, vamos fazer uma coisa de longo prazo? Eles toparam. E aí, hoje a gente está ali, faz mais de um ano que a gente está trabalhando com eles ali. E a gente virou basicamente um time de dados da Fundação Lehman. Então a gente participa de toda a formulação estratégica de metas deles, por exemplo. A gente faz painéis internos para eles avaliar o impacto dos projetos de educação que eles fazem também. A gente faz análises com projeções, né, para fazer essas metas. Então a gente fez projeções de 10 anos baseado no impacto da Covid, sem impacto da Covid, enfim, a gente teve toda uma expertise ali de ciência de dados envolvida. E a gente participa, eles emitem alguns relatórios, seja via Lehman, seja braços deles, né? Relatórios que são, hoje em dia, estão usando os dados da BD. E com essa parceria a gente trouxe diversos dados super interessantes para dentro. Então, a gente já tinha o Censo da Educação na base, mas a gente trouxe Avaliação Nacional de Alfabetização, a gente trouxe o SAEB, que é de ensino básico, a gente está trazendo dados do PISA, que é uma base internacional gigantesca e super utilizada por pesquisadores no mundo inteiro com o tema de pesquisa de educação. Então a gente, enfim, potencializou a frente de educação da BD enormemente, assim. E eles tiveram muito valor em usar a BD, porque se eles fossem contratar qualquer outra consultoria, inclusive eles tinham outra consultoria, que era, enfim, das grandes consultorias por aí, que basicamente chegava para eles, a gente saber como é que está o status de educação no Brasil, assim, assado. Eles pegavam e entregavam um PowerPoint com os gráficos, tal, assim, assado. Com a gente é uma proposta muito diferente. Então a gente traz os dados para a gente, para dentro do repositório. Esses dados ficam completamente públicos, então só o fato de eles financiarem a gestão de dados já causa um impacto em escala gigantesca, pela possibilidade que abre de outros pesquisadores, outras instituições, mas ao mesmo tempo eles também financiam para construir esses painéis internos, que a gente porventura talvez possa um dia abrir externamente, mas que são basicamente análises com os dados que estão públicos, e causar esse impacto de discutir com eles, falar assim, olha, a gente fez uma análise aqui e aí tem essa cidade em Sergipe que está tendo uma performance estudantil muito acima, então eles vão lá, buscam entender. Ou eles fizeram, se não me engano, tinha um caso, acho que era em Mogi das Cruzes, que acho que é aqui perto, que eles tinham um projeto que eles conseguiram analisar na série histórica, que depois que eles implementaram o projeto, teve um aumento na taxa de alfabetização acima da média, fora do desvio padrão, ali, intervalo de confiança e tal. Enfim, várias análises possíveis que eles foram trazendo, a gente foi trabalhando junto. É um trabalho cooperativo gigantesco que a gente é extremamente orgulhoso. Enfim. Se vocês quiserem saber mais, tanto sobre o Jota, tanto sobre ele, tem no nosso site, né, tem informações sobre o caso de estudo lá. E para finalizar a apresentação, muita gente pergunta, tá, mas como é que eu ajudo a BD? Acho que a primeira coisa que pode fazer para ajudar a BD é usar a BD. Acho que no fundo é a nossa missão, que é causar esse impacto. Então, se você está usando a BD para um fim que vai tornar a sociedade 0,0001% melhor, a gente já está contente, você já está ajudando a BD, você está ajudando a BD a cumprir a missão dela. Mas, se você puder fazer um pouco mais, você pode, enfim, gerar engajamento nas redes sociais. Então, curtir a nossa página no LinkedIn, seguir a gente no Twitter, que é nossa maior rede social, aí a gente é bem engajado lá também. A gente também aceita doações, então a gente tem uma doação recorrente no Apoia-se, ou a gente também aceita Pix, basicamente fazendo Pix pra gente lá. Também outras duas possibilidades aqui de maneira mais como projetos, a gente tem possibilidade de prestar serviços, então qualquer tipo de instituição, terceiro setor, empresas privadas, enfim, que tem o interesse de fazer, seja um trabalho de gestão de dados, ou, putz, eu preciso fazer um relatório, criar um orçamento para fazer quanto que fica essas análises, ou essas agregações, ou esse painel, a gente está sempre disposto a conversar. E por último, tem parcerias infinitas possíveis, né? Então, olha, eu queria patrocinar uma base de vocês, assim, eu não tenho um projeto específico, mas minha empresa é do ramo de saúde, tem uma base de saúde que eu poderia patrocinar vocês, queria ajudar a instituição de vocês. A gente também está sempre aberto, então sejam parcerias enfim, de patrocínio ou de marketing, enfim, a gente está sempre aberto a conversar e, enfim, expandir a nossa rede de impacto aí Brasil afora e mundo afora. Era isso, então fiquem as nossas informações de contato, esse é meu e-mail da BD, mas
sigam a gente aí em todas as redes sociais. Nosso canal do Discord é aberto, então façam parte da comunidade, a gente está sempre postando novidades lá. Se você mexe com dados e tem dúvidas, e está usando a BD e tem dúvidas, acessa lá também. A gente sempre ajuda a tirar umas dúvidas de, enfim, minha query não rodou, meu pacote não está rodando, enfim, isso acontece muito. E as outras, enfim, para ficar antenado aí nas nossas novidades, a gente disponibiliza uma base nova, uma análise nova, um evento como esse aqui, a gente está sempre postando nas nossas redes lá. É isso. Obrigado, galera. Valeu, Matheus, obrigado. Galera, agradecer a presença de todo mundo, quem está presente. Peraí, que tem. Acho que tem uma pergunta. Boa, isso aí. Se desmutar, a gente está te ouvindo, Maria. Beleza. Boa noite. Obrigada aí pela apresentação. Eu estou fazendo mestrado na Unifesp, acho que até o Guilherme que está aí é colega meu de turma. Estou fazendo ciência de dados e aí eu tentei pegar uns dados do IBGE e eu vi que dá para puxar, né, pela base dos dados. E aí eu queria confirmar só como é que eu faço, se eu tenho que instalar o pacote base dos dados para conseguir acessar no R, ou se tem algum outro caminho. Depende de como claro você... como é que é. Depende, tipo assim, se você sabe SQL, você é confortável em usar SQL ou você prefere o R? Por hora eu prefiro R. Tá bom. Para usar o nosso pacote, a gente tem se você achar a base lá, a gente normalmente tem as instruções, mas basicamente você precisa instalar o pacote lá, install.packages, e aí acho que é base dos dados mais, alguma coisa do tipo. E aí você vai fazer, basicamente, você tem duas possibilidades. Se você não se sente confortável no SQL, você pode simplesmente copiar o snippet que tem no nosso site, da base que você está de interesse ali na BD, copiar esse snippet e colar no seu R. As instruções estão todas no nosso site, tá? Todas as bases que vocês acessam tem as instruções de como acessar, enfim. Se você está um pouco mais confortável no SQL, o que eu recomendaria fazer seria fazer a agregação no SQL e jogar para o seu R, mas enfim, as duas possibilidades vão chegar no mesmo resultado. Mas se você entrar na base lá, você consegue ver instalar o pacote e copiar, porque basicamente você precisa colocar um select dentro de um parênteses lá, para ele puxar como um data frame lá. Não sei se data frame mas enfim. Entendi. E aí aquele caso que você colocou, que era acessando pelo BigQuery, eu conseguiria ter os dados atualizados? Isso? O BigQuery nada mais é do que você rodar, o seu R você roda localmente, certo? O BigQuery nada mais é do que uma consulta de dados que roda numa máquina virtual online. Então você basicamente fazer login com o seu Gmail e aí você consegue usar aqueles dados, depende da forma como você construir. Se você quer construir uma visualização, por exemplo, você consegue usar o Data Studio ou acredito que até o Power BI também conecta, enfim, várias possibilidades de conectar. E você consegue colocar para ele ficar batendo essa consulta na recorrência que você preferir. Você conseguiria fazer isso também, se você querer fazer um painel, alguma coisa. Mas o R também, se você fizer um script em R, cada vez que você rodar ele vai bater na consulta e se tiver, por exemplo, uma atualização, sei lá, se o dado estava em 2021, 2020, é lançado em 2021, ele vai rodar e vai pegar 2021 também. Vai depender de como você estruturou o seu script depois para pegar essas análises. Entendi, beleza, obrigada. Parabéns aí pelo trabalho também. Valeu. Beleza, valeu. Pessoal, mais alguma pergunta? Agora posso agradecer de verdade. Obrigado, a presença da galera que está aqui, está online. Legal ver que tem um pessoal que está participando aí com a gente que está usando, com a nossa amiga. Mais uma vez, convidar para seguirem a base de dados, seguirem a comunidade também, ThinkBig, ThinkData. E acredito que é isso. Boa noite para todos. E nossos eventos são sempre nas últimas quarta-feiras do mês, às 19 horas, né? Então, deixa marcado aí. A gente ainda não definiu o tema, mas para novembro, na última quarta-feira do mês, vamos ter evento. A gente vai tentar continuar fazendo ele híbrido, né? Então presencial e online. E acredito que seja isso.
Agradecer a todos. Até a próxima. Valeu! Valeu.